Desde maio desse ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária incluiu a maconha na lista de plantas medicinais, mas ainda assim, o uso da droga é proibido sob qualquer circunstância no Brasil, inclusive para esses fins, os medicinais. O problema é que a maconha é o único meio que muita gente tem de aliviar sintomas de diversas doenças graves. A gente vai conhecer agora uma dessas histórias. Cauã, ele tem uma epilepsia de difícil controle e ele sempre teve muitas convulsões. Pela política de proibição do uso da cannabis em vigência no Brasil, a mulher prefere não ser identificada. Ela é mãe de Cauã, de 2 anos, criança que frequentemente está sujeita a crises de epilepsia. Ele passava praticamente uma semana inteira convulsionando várias vezes ao dia e a gente não consegue nem contar quantas são, porque ele tinha uma, logo em seguida já vinha outra e era assim. Dor para quem sofre da doença e para quem a enxerga sem poder fazer nada. Se você vê seu filho numa situação daquela, tremendo o tempo inteiro e ficar olhando sem poder fazer nada, não dava. Foi em uma dessas crises que a mãe decidiu recorrer às redes sociais e encontrou num óleo feito a partir da cannabis uma alternativa de recuperação para o filho. Eu procurei pessoas que já faziam uso, fui na internet, entrei em grupo de WhatsApp e relatei tudo o que estava acontecendo. Na mesma hora apareceu um anjo de Deus que falou, ó, você tem coragem? Eu liguei para o médico dele e informei. Ó, já que não tem jeito, eu vou iniciar o óleo da cannabis com Cauã e vamos ver o que vai acontecer. Ele fez, se fosse meu filho eu faria o mesmo, pode tentar. Em maio deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, incluiu a cannabis sativa na lista de plantas medicinais. A medida, no entanto, não libera seu uso como planta medicinal, assim como não altera as regras já existentes relacionadas à maconha no Brasil, apesar de reconhecer e formalizar seus componentes e medicamentos. Para os fins científicos e medicinais, as drogas, os entorpecentes em geral, podem ter um regramento que lá é previsto, que a Anvisa também implementa, e que há essa possibilidade sem necessariamente a pessoa incorrer nas penas do tráfico de drogas ou do uso de drogas, enfim. Então, há uma linha muito tênue de interpretação que deixa a cargo principalmente das autoridades competentes. Aqui em Natal, alguns grupos se mobilizam em prol da legalização do ato. A gente tem que colocar o assunto na pauta da discussão pública. Temos que fazer com que as pessoas cheguem a um entendimento que é necessário a legalização e por vários viés, né, a questão da segurança pública, né, a questão da saúde. As folhas da maconha servem de alívio para doenças graves, como no caso do Cauã. Segundo a mãe, desde que ele nasceu, os laudos médicos apresentam o distúrbio epileptiforme. Mas as coisas mudaram desde o óleo. Há 2 meses, quando fizeram o último laudo, já utilizando a cannabis, pela primeira vez o distúrbio não apareceu. Hoje faz 53 dias que ele não tem nenhuma crise. A gente notou a espasticidade muito menor, todas as terapeutas dele notaram. O sono melhorou muito e a atenção dele, que antes eu via meu filho deitado, olhando para o teto. Hoje em dia a gente vê ele procurando para onde olhar, mais atento às coisas, e foi o que devolveu nossa esperança. Segundo o biólogo e professor da UFRN, os constituintes da droga são eficazes nesse tipo de doença. Ele explica que muitas das funções psicológicas têm relação com o sistema cannabinoide. Dentro do nosso corpo, por exemplo, nós produzimos substâncias que são muito semelhantes às substâncias da planta. No caso de uma epilepsia, um grande mal, uma pessoa que é tomada de uma convulsão completa e cai ao chão em estado de convulsão, nesse caso o excesso de sincronia dos neurônios é a causa da doença, ou pelo menos a causa imediata da doença ou do sintoma que a doença está expressando. Então, nesses casos, a desincronização dos neurônios é um remédio. É por isso que funciona nos casos de epilepsia muito bem. Isso é sabido pela ciência desde o século XIX. Há artigo científico do século XIX falando sobre a propriedade antiepiléptica da maconha. E nos escritos da medicina do Oriente, na Índia, na China, isso é sabido há milênios. De acordo com Siddhartha Ribeiro, a não legalização da cannabis torna, nesses casos, o acesso pouco justo e democrático para classes menos favorecidas.
A medicina ainda tem dificuldade de aceitar o uso medicinal da cannabis. Os pacientes que querem fazer uso medicinal da cannabis ou dos seus constituintes precisam entrar na justiça, conseguir autorização judicial para poder plantar em casa, ou poder importar o óleo, ou agora já o medicamento com canabinoides na farmácia, mas é caro. Então existem muitas dificuldades ainda, é preciso avançar na aplicação da ciência da cannabis ao uso medicinal da cannabis. Para o meu filho, eu espero daqui para frente só desenvolvimento, porque nesses 2 meses a gente já vê muito resultado. Então daqui para frente a gente tem uma esperança gigante de uma melhora.